Nós vamos falar sobre paraboloide hiperbólico e a obra escolhida foi o Templo Lum. O grupo é composto por Eduardo Vigílio, Isabela Ferreira, Gabriela Mota, Giovana Felipe e Sara Mendonça. A obra é localizada no México, em Tulum, com a data de 2019. A área construída é de 250 metros quadrados e os arquitetos são da Colab Design Office. A engenharia foi feita por Estevam Morales e a construção pelo escritório Arquitetura Mista. A estrutura é composta por 5 hiperbóreas de bambu. O Templo de Lum faz parte de um complexo residencial que é chamado Lumzama, localizado em Tulum, no México. O Lumzama é um empreendimento que não só preserva 50% de sua área de 8 hectares de vegetação nativa, como também implementa um programa de reflorestamento com plantas endêmicas da região. O Plano Geral de Desenvolvimento foi criado simultaneamente pela mesma equipe do Colab Design Office, que busca aumentar a conscientização sobre as questões importantes, como a conservação e a proteção dos recursos naturais. O Templo Lum ele é localizado no coração do complexo. Ele é rodeado pela selva nativa, como a gente pode ver aí na imagem, e ele só pode ser acessado a pé. Oferece um ambiente natural pacífico perfeito para reflexão e contemplação. A luz filtrada pela vegetação projeta no templo um jogo de luz e sombra que movem com a suave brisa do vento. O quiosque, aberto em todos os 5 lados, funciona como palco para uma ampla variedade de programas que incluem yoga, meditação, oficina e reuniões comunitárias. Através de seu desenho, é vista uma relação mais franca entre o mundo construído e o mundo natural, tecendo formas mais sustentáveis de construção, o que é particularmente crucial em destinos turísticos menos desenvolvidos, onde as regulamentações locais são geralmente insuficientes, permitindo a construção sem os devidos estudos de impacto ambiental e sem projetos que respeitem e preservem os recursos naturais existentes. O Templo Lum é o resultado de um processo verdadeiramente colaborativo entre arquitetos, engenheiros, construtores e proprietários. Seu plano geral ele pode ter um impacto positivo na área e ajudar a impulsionar as formas mais sustentáveis e ajudar também a resgatar as formas vernaculares de construção em ecossistemas delicados como esse do Tulum. A forma arquitetônica conversa com a estrutura de forma que as abóbadas compensam umas às outras. Depois a gente vai explicar melhor como funciona essa estrutura. Mas essas formas elas coexistem em um equilíbrio de interdependência estrutural. Foi uma metáfora trazida pela ideia do conceito do projeto que demonstra os benefícios do trabalho colaborativo, em que os elementos individuais trabalham juntos como uma única peça. E o bambu ele é um material líder na construção sustentável, né, dadas suas características, uma vez que tem um rápido crescimento e ciclo de colheita. Sua eficiência estrutural e flexibilidade fazem dele um material com grande potencial construtivo. Para o caso específico do Templo Lum, eles procuraram usar o bambu colhido de forma sustentável no estado vizinho de Chiapas. Agora, explicando um pouco sobre o paraboloide hiperbólico, colocamos aqui esquemas onde mostram onde se localiza a parábola, a hipérbole e quais forças atuam na estrutura, que no caso seria a compressão e a tração. A denominação paraboloide hiperbólica vem do fato de que cortes feitos em planos verticais ortogonais resultam em parábolas e cortes feitos com planos horizontais resultam em hipérboles. O comportamento do paraboloide hiperbólico resume-se em comportamento de arcos, a compressão em uma direção e a de cabos, que seria a tração, na direção transversal à primeira. Os esforços gerados pela tração e compressão são transmitidos às bordas da superfície em duas direções ortogonais, como no caso mostrado acima.
No caso do projeto estudado, as curvas apresentam curvaturas opostas, uma dirigida para cima e outra para baixo. As superfícies deste caso são nomeadas de anticlásticas, sendo mais resistentes e tendendo a ser mais esbeltas. Sobre o comportamento do sistema estrutural, o projeto consiste em uma estrutura composta por 5 hipérboles de bambu e as abóbadas compensam umas às outras. Os elementos individuais, eles atuam como peça única e não dependem um dos outros, tanto para poder se manter, quanto para poder ficar bonito esteticamente. Aqui mostramos um pouco mais sobre a estrutura, onde se encontra o revestimento exterior de zacate, que no caso seria a palha, a capa estrutural em tecido de bambu, a capa interior de nervaduras com tamanho de 3 cm de frente e 4 cm de profundidade e as travas de latas de bambu. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a modulação. A gente pode perceber nessa imagem que a estrutura é simétrica e compõe 5 pétalas. Podemos ver os eixos da estrutura. Nas linhas amarelas são o encontro das pétalas, que são os pontos mais baixos, e nas linhas roxas estão os pontos mais altos. Então, por um único eixo, passam os pontos mais altos e mais baixos. As hipérboles são formadas por uma modulação triangular, como pode ser visto na primeira imagem. Na segunda imagem, nós vemos as linhas estruturais diagonais, que são as linhas azuis e vermelhas. E também vemos as linhas horizontais, que são as laranjadas, e as linhas verticais, que são as verdes, que formam esses triângulos. E na terceira imagem, temos um esquema com cores que mostra esse sistema. Ainda sobre a modulação, vamos falar sobre a malha estrutural. Na primeira imagem, vemos uma das malhas diagonais que compõem a estrutura. A estrutura da hipérbole é formada por essa malha diagonal mostrada na imagem, mais uma malha de linhas diagonais no outro sentido, mais linhas horizontais e linhas verticais, como mostrado anteriormente. Temos perspectivas dessa malha diagonal no centro, e na direita temos uma imagem que mostra o centro da malha, o elemento que liga as 5 pétalas, que já falamos que formam a modulação, que é um sistema simétrico e que tem essas 5 pétalas. Nessas imagens, podemos ver a modulação triangular das hipérboles e na segunda imagem, podemos ver a sobreposição de malhas para deixar a estrutura mais resistente. Agora, veremos o pré-dimensionamento. Aqui temos as dimensões do projeto. Como podemos ver na imagem do canto inferior direito, o vão maior é o diâmetro, que é a distância entre os apoios. Esse vão tem 10,58 metros, como mostrado no esquema de laranja, e colocamos de forma representativa 2 esquemas para mostrar que é a soma dos vãos que resulta nesse vão maior de 10,58. Além disso, podemos ver na imagem que a altura do maior ponto é de 4,21 metros, como mostrado de rosa. Como explicado anteriormente, a estrutura do templo é composta por bambu. Dessa forma, não tem um gráfico específico para esse material. No templo, o maior vão possui 10,58 metros, mas é possível perceber que o gráfico de Engel de casca de madeira não atende à estrutura, porque o estudo começa a partir de 15 metros. Isso provavelmente ocorre pelo fato da estrutura ser de bambu e assim ter a capacidade de vencer vãos reduzida.
Agora, no pré-dimensionamento da altura, nós utilizamos o gráfico de concreto, já que não existe gráfico de altura de paraboloide hiperbólico de madeira e nem de bambu. Assim, observamos em roxo o intervalo da altura recomendada para a espessura de 15 centímetros das fibras de bambu, que foi a espessura utilizada no projeto. E em rosa, vemos os 4,21 metros da altura entre o intervalo recomendado. Então, o projeto condiz com os parâmetros do gráfico de Iopanã. O bambu ele foi envergado no local e parafusado e amarrado em conjunto, fazendo com que cada pedaço de tecido trabalhasse em conjunto como elemento unificado. Então, a estrutura é toda uma malha, né, traçada em bambu, e ela é feita uma amarração, ela é presa, né, essa amarração em todo o conjunto é feita com peças metálicas. Uma vez que os arcos eles são levantados por um padrão triangular, como a gente como a gente viu na modulação, depois desse padrão triangular foi criado em seguida por duas camadas de tecido estrutural de bambu contínuas entrelaçadas em direção opostas para fornecer estabilidade estrutural. E nós observamos que as peças metálicas que fazem esses travamentos da estrutura, da trama da estrutura, as ligações dos perfis são flexíveis. No esquema que a gente tem dessas ligações, tanto as ligações feitas com a fundação, tanto as que ficam no topo da estrutura, na parte mais alta, a gente consegue ver uma folga entre a ligação entre os dois perfis, e essa folga, juntamente com o fato de que essas peças são parafusadas e não soldadas, confere uma certa flexibilidade nessas peças, que aí elas atuam oferecendo um momento de rotação para essa estrutura. Obrigada.